Olá, turma! Introduzindo as nossas discussões sobre literatura, é muito importante também compreendermos um pouquinho a importância da forma e do conteúdo na construção do texto literário. Na obra literária, o como, ou seja, o modo, a forma, o significante, a escolha e a ordem das palavras é tão importante quanto o que, ou seja, o que o texto diz, o conteúdo referencial, o significado. Então, gente, o que a gente observa em relação ao texto literário é que forma e conteúdo, um não existe sem o outro, ou seja, esses dois elementos intrínsecos são importantíssimos na construção do texto literário, porque para construir esse texto literário, não importa só, não importa só saber o como ele vai ser feito, ou seja, quais os elementos da forma que eu vou utilizar ali, quais as palavras que eu vou utilizar nesse texto. Isso é extremamente importante, mas tão importante quanto isso é sabermos também o conteúdo presente nesse texto, ou seja, o que o texto nos diz, o que esse texto repassa para nós leitores, ok? Forma e conteúdo são abstrações correlatas e recíprocas, ou seja, uma implica necessariamente a outra. Uma está relacionada à outra. O como fazer está relacionado ao que o texto diz. Então, forma e conteúdo são elementos importantíssimos na construção desse texto literário, certo? E para falarmos um pouco sobre essa questão de forma e conteúdo, nós temos aqui um poema visual de Arnaldo Antunes, que está presente no livro didático de vocês. Esse poema se chama Rio, aí nós temos dois pontos, o ir. O que a gente pode observar aqui em relação à forma e em relação ao conteúdo? No que diz respeito à forma, como eu já falei anteriormente, nós temos um poema visual. E se vocês observarem, esse poema visual, ele é cíclico. Observem que todas as letras estão colocadas aqui no poema de forma cíclica, não é isso? Qual a outra coisa que nós podemos observar? Que se nós fizermos a leitura do poema de fora para dentro, nós temos a palavra rio. Se nós fizermos a leitura de dentro para fora, nós temos o ir. Por isso que esse é o título do poema, né? Rio, o ir. Essa é a forma. Mas o que isso vai dialogar com o conteúdo? Primeiro, vamos pensar na questão do cíclico. Quando algo é cíclico, tem início, meio e fim? Não tem, né? Ou seja, o que é cíclico está sempre se reatualizando, está sempre se renovando. Então, essa aí já é uma observação que nós podemos fazer no que diz respeito à forma. Se o poema ele está no que diz respeito ao conteúdo, desculpa. Se o poema ele está construído de uma forma cíclica, isso já repassa a ideia de reatualização, de renovação o tempo todo. E aí vem uma outra questão importante. O que a gente observa no rio? Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que diz o seguinte, que a gente nunca entra no mesmo rio. Porque, por exemplo, se eu entrei naquele rio quando eu entro uma segunda vez, eu já não sou mais a mesma pessoa e o rio, aquela água também já não é mais a mesma. Por quê? Porque aquela água está em constante fluidez, em movimento. Ela fica o tempo todo passando, se renovando. Então, aqui, a ideia do próprio título, rio, o ir, remete exatamente isso, a esse movimento, a essa fluidez, a esse rio que está sempre em constante movimento e não para. Ele está sempre nesse ir que não volta, sabe? Então, assim,
Aqui, que é um poema visual que parece nos dizer pouco, ele nos traz muitas informações. Até porque a palavra que se apresenta aqui é uma palavra que possui muitos enigmas em torno dela. Existem muitas questões relacionadas ao rio, existem muitos produtores de textos literários, né, autores, que escreveram poemas, escreveram contos sobre o rio. Por quê? Porque o rio é esse espaço de devir, é esse espaço de sempre vir a ser, porque ele está em constante movimento. Então, se a gente for observar e analisar dessa forma, aqui forma e conteúdo possuem uma relação, porque a forma vai nos mostrar o poema visual de uma forma cíclica e o conteúdo vai nos apresentar por que, que o poema foi produzido dessa forma, ok? Para dialogarmos ainda com essa questão de forma e conteúdo, eu trouxe esse poema, que é um poema muito conhecido, acho que vocês já ouviram, já leram em algum momento, o poema Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Imagine, vamos pensar aqui no título. O título é Trem de Ferro. Agora eu vou fazer aqui uma leitura desse poema para vocês. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Aí eu pergunto a vocês, dá para entender a relação do título Trem de Ferro com o poema? Não dá, né? Ficou tudo tão confuso. Como é que eu vou conseguir relacionar esse título com o que está escrito no poema? Mas vamos imaginar que a leitura que eu fiz foi uma leitura equivocada do poema. E que esse poema é um poema sonoro, em que a leitura uma leitura mais correta, digamos assim, e que possa trazer um entendimento melhor, seria assim: café com pão, café com pão, café com pão. Vide Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca. Aí, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Perceberam a diferença? Perceberam o quanto a forma é importante? Porque aqui, o que o autor está nos repassando, através dessa repetição dos nomes café com pão, café com pão, café com pão, é exatamente o movimento do trem de ferro, o barulho que ele faz quando ele está andando nos trilhos. Observe que quando eu faço a leitura dessa forma, café com pão, café com pão, café com pão, eu consigo produzir esse som que o trem de ferro emite, certo? E isso vai se repetindo ao longo do poema, porque se a gente observar na continuação do poema, quando diz que eu preciso muita força, muita força, muita força, esse muita força, muita força, muita força, também vai remeter ao barulho que esse trem vai ficar fazendo nos trilhos quando ele vai andando mais rápido. Então, o que é que nós temos aqui em relação à forma? O autor, ele já criou um poema dessa forma, com essa estrutura, utilizando essas palavras para provocar esse efeito sonoro. É dessa forma, é fazendo uma leitura do poema assim, que eu vou conseguir compreender por que o título é Trem de Ferro. É porque o poema busca exatamente mostrar para o leitor como é o barulho que o trem de ferro faz andando nos trilhos. Então, eu trouxe esse poema exatamente para a gente ver a importância da forma, ok? E para concluirmos essa discussão sobre forma e conteúdo, eu tenho um segredinho para contar para vocês. Vocês sabiam que esse poema, Canção do Exílio de Gonçalves Dias, assim como todos os outros poemas que estão escritos em redondilhas maiores,
Eu acho que a gente ainda vai chegar nessa discussão quando estivermos fazendo a escansão das sílabas poéticas, mas só comentando aqui com vocês, porque eu vou pedir uma atividade para vocês sobre isso. Vocês sabiam que todos os poemas que estão escritos em redondilha maior, dá para eu cantar esses poemas a partir de Asa Branca e de Ciranda Cirandinha, por exemplo? Eu quero que vocês tentem fazer isso em casa e no nosso encontro virtual, nós iremos discutir sobre esse assunto, ok? A gente vai tentar cantar a canção do exílio no ritmo de Asa Branca. Só que de antemão vocês vão treinando em casa, para a gente ver como é que vai ficar a canção do exílio cantada a partir de Asa Branca. Porque quando nós fizermos isso, nós vamos observar exatamente que a produção poética ela não acontece de forma aleatória, que as palavras colocadas aqui, elas são escolhidas a dedo. Então, um poema como esse aqui, que o Gonçalves Dias vai nos dizer, ele está falando aqui sobre Caxias, Maranhão, né? Ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele estava exilado em Portugal e decidiu escrever sobre sua terra, que é Caxias, Maranhão. Todas essas palavrinhas colocadas aqui, que estão relacionadas à forma, né? Elas foram escolhidas a dedo. Elas possuem toda uma estrutura. E o que nós iremos fazer de cantar a canção do exílio no ritmo de Asa Branca é exatamente uma tentativa de entendermos o quanto a poesia ela é construída a partir de uma forma, ok? Então, essa atividade já vai ficar aí para casa. Vocês vão treinando, todos os dias treinem um pouquinho em cantar a canção do exílio no ritmo de Asa Branca e de Ciranda Cirandinha. Quando acontecer o nosso encontro online, aí sim, a gente vai cantar horrores, certo? Essa foi a referência utilizada e um abraço virtual a todos e todas.